Bruno Orelha aqui com mais um vídeo de gameplay, dessa vez Yorion Devotion. Estamos no top 8 do Cabritur jogando contra o Tio Vini de Five Color Nive. Essa mão aqui tem uma Traben e uma Coruja, que são cartas bem boas na matchup, mas eu achei que tem pouquíssima ameaça e muito devagar, então eu resolvi me ligar. Essa mão aqui tem apenas 2 terrenos, mas o Charming Prince com Scry 2 deve ajudar a sequenciar a ameaça no 1, no 2, no 3, talvez até no 4. Então nós começamos com a Traben, e eu sei que ele só tem a Arboreal Grazer e algumas cópias de Traverse to Venwald no turno 1, então eu sei que provavelmente essa Traben vai bater 1 no segundo turno. O Scry é bem melhor aqui do que o Blink para achar a Clue, mais uma Clue, porque nós precisamos de um terreno garantido. Encontramos o terceiro land drop e colocamos um Nictus para baixo. Então, bater aqui para já fazer um cloquinho nele. Ele encaixa um sátiro que vai conseguir bloquear nosso bicho que bate 2. Então, primeiro a gente bate para ver se realmente vai fazer alguma diferença nas jogadas dele, ver se ele vai pensar em bloquear ou não bloquear, porque não é muito bom você passar a informação do oponente antes que ele tenha que decidir por si próprio. E aqui o Eliod entra. O Out of Kaya consegue tirar o nosso Prince, porém, com o quarto land drop de pé, a coruja já faz o Eliod ficar bicho. Mas o quarto land drop vem virado. Então, a sequência aqui seria baixar a Scryland ou estourar a Clue. Eu resolvi estourar a Clue porque se eu acho a land que eu achei, eu consigo dar lifelink para Traben e bater um agora, colocar o marcador nela e no próximo turno bater mais. Além do fato que já temos o land drop para coruja no próximo turno, porque eu prefiro fazer a coruja antes do Yorion, porque eu quero obter mais vantagem com ele. Aqui o marcador é colocado na Traben depois do dano. E bem, a gente vai a 17 de vida, não sei onde isso realmente faz diferença nessa matchup, mas ele tem uma penland, faz uma choque, ele dá um outro end main phase para não correr o risco de dar um lifelink na nossa manutenção, e um Birth of Meletis é o top decado, mas a coruja aqui é melhor, principalmente porque pelo que eu falei da questão da curva do Yorion em seguida. A coruja falha, eu resolvi fazer a coruja antes da Scry, porque eu não queria correr o risco de achar um Charming Prince ou alguma criatura, querer colocar no topo e depois dar a coruja. Eu acho um Baffling End que daria para pegar com a coruja, mas a carta é bem morta na matchup. Ele faz o quinto land drop na forma de uma choque e um Bring to Light para 5 que eu imagino que vai vir um Nive do outro lado, já que o Nive agora é melhor do que simplesmente limpar essa mesa. Ele faz o Nive e o trigger do Nive dá um Slaughter Games, um Uru e um Teferi. Eu resolvo conceder porque para mim isso é demais. Não tem nem como remover esse Nive, nem com nenhum draw do deck. Aqui o side vai ser 2 Sky Sovereign, um Immortal Sun, os Rest in Pieces e o Disdainful Stroke. Depois de dar uma olhada na lista dele, entre os jogos, porque a decklist era aberta, eu vi que talvez não valesse tanto a pena assim subir Rest in Peace, porque apesar dele ter Traverse e Uru, a interação de cemitério dele é bem pequena. Então eu prefiro ficar com mais Birth of Meletis do que ter uma quantidade alta de Rest in Peace que pode não fazer diferença alguma. Além de, claro, o deck dele tem Sweepers, e Elspeth Conquers Death consegue voltar criaturas do cemitério. Eu dou uma muligada, porque aquela mão só tinha Tapland, a curva era altíssima, e essa mão aqui é bem melhor, já que está bem curvada. Temos duas maneiras de achar terreno, né? Uma delas é incondicional no Birth of Meletis e a outra é só se o oponente rampar. Mas tá bem ok. Eu coloco o barcão pro fundo e novamente a minha jogada preferida do deck, Traben turno 1. Ele faz a Tapland e aqui eu acredito que o Birth of Meletis é melhor que o Cavaleiro, porque o Clock agora não é muito preocupação, e também o fato de que se ele faz um ramp no próximo turno, eu consigo buscar a land com o Cavaleiro. Né? Eu faria o Birth entre o Birth e o Cavaleiro, mas a Clue aqui me pareceu mais interessante porque eu tenho alguns drops 3. Ele faz a Aggressor e estoura a Clue em resposta, só para consumir menos tempo. E a Aggressor me faz o Cavaleiro ser um ramp. Eu bato um só para ver o que ele faz, para
É um ataque bem free do meu lado, temos bastante tempo no relógio, e o cavaleiro consegue garantir o ramp para fazermos double spell, dessa vez na forma de Birth of Meletis. Então já, apesar de termos top deckado algumas lentes, deu para tirar, né? Desse turno tiramos 2 terrenos do deck e fizemos mais devoção. O Ult of Kaya, novamente, tira o nosso atacante, mas uma coruja vem do topo, e eu acho que é melhor fazer a coruja agora do que simplesmente encaixar o Yorion. Entre Balista e Sky Sovereign, eu preferi ficar com o barco, porque o barco tem a vantagem de contornar o sweeper. Se ele limpa a mesa, eu consigo fazer o barco atacar se eu conjurar mais uma criatura. Aqui eu poderia fazer o barco na Arboreal Grazer e bater 3 a mais do que eu estou batendo, porém, já que ele perdeu o quinto land drop, eu prefiro fazer o Yorion e torcer para ele continuar zicado, porque assim eu vou conseguir fazer mais uma clue e fazer o trigger da coruja antes que ele possa se recuperar, porque se eu faço o barco e ele volta de cólera, o meu Yorion não vai ter vantagem alguma. Então, achamos um Daxus, que é bem ok, é uma criatura com bastante resistência, e fazemos mais uma clue. Ele dezica, ele perde o land drop por apenas um turno, e usa todos os terrenos dele para fazer uma Hora da Devastação, que limpa a mesa inteira. Aqui, o Elspeth Conquers Death, além de exilar o Ult of Kaya dele, no próximo turno vai dificultar muito o double spell dele com o plus, né, o segundo marcador, que faz as mágicas de não criatura custarem 2 a mais do seu oponente, e o terceiro ponto reanima uma coruja ou Yorion, que é o que eu quero. Ele faz um Nive e encontra um Veredito e um Uro. Felizmente, vem apenas um Birth of Meletis, e eu cometo um pequeno erro esse turno, que é, eu estouro a clue, e eu poderia fazer o barco só para tê-lo na mesa para no próximo turno conseguir bater. Mas eu faço o Birth of Meletis esquecendo que eu já tinha acabado de baixar o land do turno. Então, mesmo pegando o land agora, eu não consigo usar as minhas manas para fazer nem o barco, nem o Elspeth Conquers Death. O que faz com que eu gaste muito mal meus terrenos, porque eu tenho 10 de mana convertido na minha mão. Ele bate com o bicho dele, porque mesmo que o Daxus tivesse voar, o meu Daxus ainda é menor do que o Niv-Mizzet dele. E o Uro entra da mão, ganhando uma vidinha e podendo baixar uma Fest. E além disso, uma Cariatide. O segundo marcador, o terceiro marcador da Elspeth Conquers Death vai para a pilha e eu cometo outro erro. Estava nervoso, não estou acostumado com o deck. Eu poderia muito bem voltar a coruja e dar mais um trigger, mas eu voltei o Yorion, porque eu sempre acho que o Yorion é a carta suprema do deck, mas nessa mesa especificamente ele não faria nada, ele só blinka o Birth of Meletis. Então, apesar de eu ter ficado com o bicho 5/6, que ainda é menor que o dele, eu poderia ter tido um pouquinho mais de vantagem. Um top deck de coruja facilita um pouco o nosso jogo, porque o Eliod vai para nossa mão e ainda é possível dar o lifelink. Né, o Daxus entra em campo, nós podemos colocar o marcador já no Daxus para que a barreira morra, caso ela bloqueie o Daxus. E, novamente, aqui esse é um turno de muitos erros, eu cometo mais um erro. Eu dou o lifelink, que é a jogada correta, porém, na hora de colocar o marcador do Eliod, eu acabo colocando o marcador na coruja, porque eu fico com medo de Deafening Clarion. Só que eu esqueço que a lista dele tem 2 Hour of Devastation. E a segunda Hour of Devastation poderia limpar o Eliod porque tira o indestrutível. Eu deveria ter colocado o marcador no Eliod. Ele estoura a Fable Passage e conjura o segundo Brings to Light. Aqui eu imagino que ele vai pegar a Hora da Devastação, porque limparia o meu Eliod, né? Mataria a minha criatura indestrutível. Mas ele ficou com medo do
ele ficou com medo do combo, então ele faz Slaughter Games pra Walking Ballista. Eu imagino que ele deve ter esquecido que a Hora da Devastação mata o Eliod, porque se ele tivesse feito isso, não precisaria se preocupar com o combo, mas agora ele sabe da nossa mão. Tirou todas as 3 balistas do deck, embaralhou o nosso baralho, novamente, e agora ele sabe que nós temos o Elspeth Conquers Death e o Veredito. Então ele sabe que agora é um ótimo momento para jogar aquele Veredito que veio com o Nive. Então, se eu encontrar mais 3 de devoção no topo, né, de alguma maneira eu consigo ativar o Eliod e bater com ele, que ele ganhou 3 marcadores por causa da vida do Daxus. Infelizmente não, e o Sky Sovereign entra não fazendo absolutamente nada. Eu poderia usar um Elspeth Conquers Death para daqui 2 turnos reanimar uma coruja ou Yorion, mas eu sei que ele tem um Uro no grave e eu quero muito exilar esse Uro com essa saga da Elspeth. Eu sei que um Uro na mesa sem ser respondido simplesmente destrói minha partida. Ele volta o Uro, baixa uma choque e ainda faz outro Nive com uma na mão. E o Nive encontra um Deafening Clarion e um Teferi. Mais um terreno do topo. Ganhamos uma vida, dá para pôr marcador no Eliod, mas não dá para fazer mais nada aqui. Estamos locados em fazer os Path Conquers Death, que dá para exilar o Uro, então a vida não é tão problemática aqui, porque ele tá com clock 4 ainda, mas esse Uro ganhando vida e dando draw todo turno não tem como. Encontramos um Eliod no topo, colocamos no fundo com o Scry, e a Saga dos Path entra, torcendo pra daqui 2 turnos voltar alguma coisa. Mesmo voltando uma coruja já é uma grande vantagem, porque esse Eliod tá bem grande. Ele faz, por 3 manas, um Teferinho, e eu acho que é tarde demais pra mim. Esse jogo eu acredito que eu joguei bem mal, a partir do momento que no G1 as coisas deram bem errado, no G2 eu sequenciei bem mal. Eu acho que não teria feito tanta diferença, porque pela quantidade de removals e respostas que eu tomei, eu acabaria perdendo do mesmo jeito, mas não é porque a gente tá perdendo que é para jogar errado, né, galerinha? Espero que vocês tenham gostado dessa série. A próxima série vai ser de vídeos standard e logo logo teremos uma introdução ao Legacy. Deixa o like, se inscreve, comenta e até a próxima.